Começou, boa tarde pra você. Escuta a cornetinha? Começou, bendita hora. Isso mesmo, o melhor programa da tarde, você sabe que é. E eles não sabem por que é o melhor programa. Eles não sabem por que é o melhor programa, porque só vem gente inteligente aqui e gente bonita aqui. Obrigado. É proibido entrar gente feia no programa, né? Uma placa ali fora, é proibido entrar gente feia aqui no programa. A gente deixa algumas pessoas entrar pra trabalhar, né? Mas aqui, não é Wilson. O Wilson a gente deixa entrar, mas aqui... Ó, eu tô sem colarinho porque o meu colarinho quebrou. Antes de entrar no ar aqui, eu tava com colarinho, fui mexer aqui, ele acabou quebrando, então eu tô sem colarinho. Hoje eu faço programa sem o colarinho. Né? Mas não é problema. Isso mesmo, olha. O hábito não faz o monte. Aí, ó. Deixa eu falar uma coisa, participa com a gente. Isso mesmo. Tem algum problema? Eu falei que é proibido entrar a gente. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa, você pode participar com a gente, como você participa com a gente? Claro, assistindo pela televisão, mas se você quiser mandar sua mensagem, enviar a sua opinião, você use o YouTube, youtube.com/TV Rede Vida, youtube.com/TV Rede Vida. Ali você coloca a sua opinião, vou ler aqui, você coloca a sua participação, você vai falar pra gente ali, de repente, a sua pergunta, pra gente passar aqui pro pessoal. Veja só quem vai estar com a gente aqui hoje, Gustavo Bento. Gustavo, seja bem-vindo, olha aí que beleza. Obrigado, Gustavo. Gustavo é consultor financeiro especializado em consultoria financeira. A melhor coisa que a gente pode ter hoje é alguém que nos ajude a mexer com as finanças, né? Obrigado. Com certeza, cuidar da saúde financeira. Seu nome é Gustavo Bento. Isso. Muito bonito o nome, Gustavo Bento, olha aí. Doutora Juliana Bilhar, fisioterapeuta, doutora e mestre em ciência. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha, estou muito feliz de receber aqui, ó. E lembrando de uma forma saudosa da mãe dela, Janete, né? Janete. Ela faleceu há quanto tempo? 6 anos. 6 anos atrás, né? 6 anos atrás. Sua fã, hein? Aí, tá vendo? Janete, ó. Isso aí. Muito bem. E a Ive Mandelbaum? Esse nome eu gosto. Você gosta, né? Ive, muito obrigado. Obrigada. Ive é nossa nutricionista, mas nutricionista mesmo. Tá pensando o quê? É ali, ó, batata. O que ela fala ali, a gente pode seguir ali, ó. E olha quem tá com a gente, doutora Ana Bernardo. Doutora Ana! Que prazer. A gente estava ansiosos esperando a senhora ver. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Mais uma vez. Com a gente aqui. Obrigado. Doutora Ana Bernal é advogada aí, ó. Advogada famosa aqui com a gente. Obrigado, viu? Obrigada. Vamos lá, gente, pro nosso pensamento. A gente começa sempre com o pensamento do dia para que vocês, filósofos, possam nos ajudar. Não, isso não é pensamento do dia. Esse é enquete. Agora é pensamento do dia. A missão da comédia é representar, em geral, todos os defeitos do homem e, em particular, dos homens de nosso tempo. Aí tem que complicado. Isso é do mulher, né? A missão da comédia é representar, em geral, os defeitos do homem e, em particular, dos homens de nosso tempo. Ah, é verdade, é assim mesmo. A comédia, geralmente, ela ri, mas daquilo que é sério, né? Daquilo que é sério, né? Geralmente é assim, né? Olha para a realidade e ri do que é sério. Verdade, doutora? Sim, comédia é uma arte, né? Isso. E a arte nos faz expandir todos os nossos sentimentos, inclusive o sorriso, né? Isso, mas e sempre essa coisa da comédia, ela pega aquilo que de repente é mais evidente do erro, né? E transforma numa ironia, numa coisa. Detalhe é o geral o defeito do homem. A comédia não pode ser sobre o que não é defeito. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente brinca. Porque às vezes não é um defeito, é uma característica. É uma característica. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Você sabe que os romanos diziam assim: ridendo castiga timores. É uma expressão em latim. Rindo, você castiga, você pune os costumes, né? Então, geralmente, você quer falar de uma coisa que é errada, então você faz uma piada sobre aquilo, né? Por exemplo, se faz muita piada com político, né? Antigamente fazia muito. Jô Soares era mestre disso, de fazer piadas com políticos, né? Assim. E aí você vai, de uma maneira jocosa, você vai apontando os erros, aquilo que a gente está em... Mas essa coisa, seu pensamento, eu nunca tinha percebido que era, de repente, essa coisa que a gente fala do humor, né? O limite do humor, né? De repente a pessoa pode brincar com um defeito. Não é defeito, é uma característica. Uma característica, né? Isso magoa, né? Isso então magoa, eu sou aqui, fica sempre preocupada com a comédia.
Mas eu acredito muito que a comédia ela teve muito uma evolução também. Sempre precisou trazer novos recursos, novas didáticas, novas brincadeiras. E eu acredito que hoje a gente mais brinca com a desgraça nossa de alguma coisa que realmente a gente, né? E é bom rir um pouco da gente. Rir da gente é bom, da gente. É que encontrar o limite que é a dificuldade. Porque aquilo que pode me trazer uma alegria pode estar aquilo que a colega falou. Pode ser o defeito do outro e eu, sem querer, estou apontando ele. Então, a liberdade de expressão, de expor a arte, que é uma arte, ela tem limites. E tem que ter limites. Agora, senão nós... A comédia é saudável, né? Exato. Agora, então, para você não ferir o limite do outro, então faça piada com você. Faça piada com você. Ria de você. Ria de você. Eu tenho umas 500 piadas de padre. Então, eu mesmo... Eu sempre tenho piada de padre, né? Tem muita piada de padre e rabino. Muita piada de padre e rabino, sabia? Bom, né? Muito bom. Geralmente eu conto, quando o rabino vai ficar numa situação melhor, eu inverto a piada. Depois sempre o padre ganhando, o padre ganhando. Mas sempre, né? Eu tenho muito amigo judeu, muito amigo rabino, eu sempre conto essas piadas, né? Já cansei de contar essas piadas. Vamos lá para a nossa enquete. Nossa enquete, você vai votar aí no Instagram, @programa Bendita Hora. Você acredita que a comédia tem ultrapassado seus limites? Opa, doutora Ana Bernal já tocou no assunto ali, ó. Olha, ó. Você acredita que a comédia tem ultrapassado seus limites? Muito bem, você vai votar no @programa Bendita Hora no Instagram. No final do programa a gente dá aqui a enquete, aqui conversarmos aqui, vamos lá. Agosto Lilás. Olha lá, mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. Olha interessante isso. Dos representantes comerciais. Mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. Atenção, não esqueça desse número, 180. 180 é o número que você pode denunciar. A gente fala assim, nossa, a sociedade evoluiu, a gente está diferente, tá? Mas a gente ainda continua tendo que fazer um mês de combate à violência à mulher. Na verdade, padre, é uma campanha de conscientização para todos nós, homens e mulheres, de que a violência contra a mulher precisa ser combatida porque ela está presente. Então, nós temos números que nos demonstram isso. Acabamos de ter agora os do ano passado e a violência contra a mulher aumentou em todos os tipos. Aumentou em todos os tipos. A física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. Então, a mulher tem um arcabouço jurídico todo à sua disposição, inclusive uma das melhores leis do mundo na violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que acabou de completar 18 anos, mas nós temos ainda algumas dificuldades para a sua aplicabilidade e a falta de informação que ainda é presente em muitas mulheres, acabam não denunciando. Doutora, o medo e a vergonha também são presentes. Doutora, isso que eu ia perguntar. Temos a lei que protege, temos a melhor lei, como a senhora disse, mas ainda falta esse passo a ser dado de denunciar. Esse ainda é um medo presente. Segundo a ONU, a nossa legislação Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. Temos tudo que você possa imaginar relacionado à violência contra a mulher, está lá elencada e está lá a devida punição. Agora, se a mulher não tem conhecimento que tem esse direito, ela não tem como se socorrer. Mas não é só a mulher. Cabe a mim, cabe ao padre e a todos nós percebermos quando a mulher, porque ela fica num estado de vulnerável, quando ela está numa relação abusiva, onde alguém exerce um poder, geralmente de temor contra essa mulher, ela é ameaçada, então ela fica silenciada, com medo de ligar para esse número 180, que é o número que recebe essas denúncias, orienta essa mulher e, no caso da emergência, leva uma viatura até essa mulher para que essa mulher seja retirada imediatamente desse lar agressivo. Esse 180 pode ser usado por outra pessoa que não seja agredida? Pode ser usado para nós denunciarmos, por exemplo, nós que moramos em condomínios, que a maioria acaba morando em condomínio, persistentemente você escuta uma mulher chorando, choro, depois para, barulhos muito fortes. Isso é um indício de que essa mulher vem sofrendo violência doméstica. Você pode ligar no 180, denuncia o que você está ouvindo e, logicamente,
imediatamente você vai dar o endereço e sim, há uma viatura da Guarda Civil Metropolitana que vai até essa região, até esse lar, para constatar se efetivamente está ocorrendo esses atos violentos. Agora, nós temos sérios problemas, né, padre? Nós estamos falando aqui de São Paulo, mas nós falamos para o Brasil inteiro. Verdade. Tem lugares lá no interior desses grandes estados que o Brasil tem, que as mulheres não têm acesso sequer a um telefone. Um telefone para denunciar. Você imagina, se não tem acesso ao telefone, Exato. Como denunciar? Exato. Quando nós falamos dessa campanha Agosto Lilás, é para conscientizar todos nós. Então, se essa mulher está lá numa área rural, onde não tem telefone, onde não tem acesso a uma delegacia da mulher, que é uma porta de entrada para receber essa mulher, que tem todos os recursos para ela sair dessa violência, inclusive com medidas protetivas, o vizinho, uma pessoa que está passando, que percebe que essa mulher está numa situação de violência, tem obrigação. Nós temos o dever moral, a gente não tem dever legal, existem as pessoas que têm o dever legal, mas nós temos o dever moral, que nós estamos ouvindo, vendo um crime que está sendo cometido contra aquela mulher. E ela é vulnerável. Aquele jargão que nós ouvimos durante muito tempo, acho que todos nós ouvimos, entre marido e mulher não se mete a colher, ele não pode mais ser perpetuado. Então, essa campanha vem para nos lembrar isso, da nossa responsabilidade na sociedade por aqueles que são mais vulneráveis. E o caso da mulher, numa relação onde há abuso de violência, ela é a mais vulnerável, sim, e é ela que precisa de ajuda. Então, a mulher tem que ter ao seu alcance da informação o que ela pode contar. E por isso a importância de nós falarmos desse assunto aqui no mês de agosto. É importante falar da lei, porque você trouxe uma ampliação, não é só a violência física. E a gente, até por ser, né, não ser da área, eu não pensei que tivesse essa ampliação do cuidado para as outras formas de violência. Patrimonial, sexual, moral, sexual e psicológica, que é a que mais traz danos. E a psicológica não vá para essas demandas, vá para agressão física. Física, mas não é, né? Outras vertentes. Não só nós, a própria vítima, quando ela está num relacionamento de abuso psicológico, patrimonial, ela não se dá conta. Tanto que às vezes você alerta, nós temos um grupo de mulheres para conscientizar as mulheres, e aí ela fala assim, não, mas ele nunca me bateu. Porque ela entende que se não bateu, não existe. Exato, exatamente. Entretanto, a psicológica, ela carrega um dano muito maior para a mulher. Um tapa, ela até consegue superar e esquecer. Agora, o dano psicológico, quando ele é prolongado, padre, essa mulher às vezes fica anos em sessões de terapia para conseguir se recuperar. Porque é aquela violência muito silenciosa, vinda da pessoa que você normalmente confia. Porque numa relação de homem e mulher, não que ela acontece só com homem e mulher, é relação familiar, pode acontecer, pai e filho, mãe e filho, mas enfim, são todas relações que você imagina que sejam carregadas de confiança. E às vezes não. Às vezes não acontece. 180. Vai destruindo cada vez mais vai destruindo. Exato. Começa pouquinho, você não dá moral, daqui a pouco vai, você vê. É constante. É escalonada, né? É crescente, na verdade. Ela vai escalonando até muitas mulheres que chegam ao feminicídio, que também aumentou aqui no Brasil. O estado do Mato Grosso foi o estado que mais teve mulheres que foram mortas. Dever de consciência, dever moral você tem de denunciar. Como a doutora falou, não é um dever legal, você não é polícia, mas você tem um dever moral, dever de consciência. É isso. Mais uma notícia aqui, vamos ver aqui. Educação financeira nas escolas, uma necessidade inadiável. Atualmente, boa parte da população brasileira lida com dificuldades financeiras. Muito bem. Seu Gustavo Bento, esse negócio a gente não tem nunca, na minha vida... deixa eu ver na escola se eu aprendi alguma coisa nesse sentido. Não aprendi. Muito provável que não. Nada, não aprendi. Acredito que todos nós aqui nunca tivemos uma matéria, uma disciplina que viesse falar sobre educação financeira. Educação financeira ela não se restringe somente a falar e administrar o seu dinheiro. É pensar na aplicabilidade, investimentos, poupança, organizar fluxo de caixa, perceber suas entradas, sua saída, fazer todo um controle orçamentário. Então, a educação financeira, se a gente for levar em consideração, seria uma matéria que deveria ser base. A partir do momento que a criança está aprendendo que 1 mais 1 é 2, ela já tem que começar a entender os princípios da educação financeira. Por quê? Hoje, se a gente for levar em consideração,
a quantidade da população nossa que está endividada não foi porque foi acontecendo. É porque não sabia lidar com o dinheiro. Sabia lidar. A falta do conhecimento, a falta da informação faz com que a gente chegue nesse número tão grande. Hoje são mais de 60 milhões de pessoas endividadas no Brasil. 60 milhões? É um índice que até o SPC, que é o Brasil, que comenta sobre isso. Então, para que a gente não alcance esse número, esse é o número não aumente cada vez mais, nós precisamos trazer uma metodologia desde já. Por quê? Essa metodologia, nem nossos pais, nossos avós não trouxe para nós. Não foi algo que foi passado de geração em geração. Então, nossa responsabilidade hoje, nós profissionais da área de finanças, precisamos desde já trazer esse fundamento. Como consultor financeiro, quando as pessoas fazem você, o que mais as pessoas têm dificuldade? O que é? A primeira coisa é a organização. Eu acho que é o primeiro pilar, se a gente tiver que cuidar. Você vê o que gasta quando sabe o que ganha, né? Por que acontece? Hoje, vamos ser sinceros, né? Todos nós temos o hábito, que é um hábito ruim, que a gente classificou isso como se fosse uma cultura. A cultura do consumo. Por quê? Hoje, quando a gente recebe um salário, a gente recebe o salário, paga as contas e se sobrar, a gente guarda. Só que essa metodologia nós precisamos mudar. Eu preciso receber o meu salário, parte desse meu salário eu vou poupar, eu vou guardar. Guardar para onde? Eu vou guardar atrelado aos meus objetivos. Sim. Objetivos de curto, médio, longo prazo. Isso. Se eu não fizer essa administração vinculado com um propósito, que é os meus objetivos, eu vou gastar e não vou guardar. Agora me fala aquela história, porque sempre tem uma porcentagem. Quanto é que eu devo, do que eu ganho, quanto que eu devo guardar para... Vamos lá, a gente tem uma política que fica muito mais fácil de a gente lembrar como que a gente faz a organização do nosso orçamento. Vamos classificar 50, 30, 20. O que é isso? 50% daquilo que eu ganho, a gente vai classificar em gastos fixos. Gastos fixos, 50%. 30% em gastos variáveis. E pelo menos 20% em investimentos. E esse investimento não é você se limitar ele somente a uma única coisa. Exemplo, vou guardar 20% do meu salário para comprar um carro. Isso é uma das estratégias. O correto, dentro da sua capacidade de poupar, é você realizar uma diversificação desses investimentos atrelados a seus objetivos. E objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, se eu consigo poupar R$500 por mês, eu tenho 5 objetivos, eu vou guardar R$100 em cada objetivo. Então não precisa, às vezes as pessoas se preocupam muito, só vou guardar dinheiro quando tiver. Mas se hoje você... Mas não tem, é verdade. A nossa tendência é o consumismo, então é difícil querer gastar, né? Ainda mais no imediatismo, né? É tudo no telefone, você compra no cartão de crédito no telefone. Faz todo sentido, porque sempre para cada um, se você começar a poupar cedo, quando você chegar lá na sua fase adulta, você tem um valor significativo. Se você não faz isso, chega lá na frente, não há 100 que resolva qualquer objetivo. Você já não tem mais vida pela frente. É que muitas pessoas falam assim, só vou começar a guardar dinheiro quando sobrar. Mas se você não desenhar um propósito, nunca sobra, a primeira coisa que eu pergunto para os meus clientes, qual o seu propósito? O que você almeja? O que você quer conquistar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Nós temos esses objetivos. Então, toda e qualquer economia que a gente realize dentro do nosso fluxo de caixa, a partir do momento que eu economizo, falar, esse mês eu não vou pedir uma pizza. Essa pizza eu vou aproveitar e vou colocar na minha aposentadoria. Então, você começa a delegar, você começa a criar objetivos. Você emagrece, né? Pode ser também. É que a tendência é quanto mais ganhamos, mais aumentamos o nosso padrão de vida. Mas sabe aquela que história, você ganha um carro, mas você gasta uma caminhoneta, que é maior. Tem que ser o inverso. Pensa que a partir do momento que o que você ganhar a mais, se você já estava acostumado a ter uma organização com aquele padrão, o a mais não seria para ser algo supérfluo. O algo a mais seria para meus objetivos. É isso aí. Mas isso é uma cultura. Então, por isso que eu trago que a importância é o cartão de crédito. A praga é o cartão de crédito. E sabe que isso aumentou muito. Acho que você tem visto isso nos teus clientes. O consumo de alimentos em pedidos em delivery aumentou muito as dívidas das pessoas. Não é? Eu acho que é muita gente acaba pela praticidade. Por isso, tá no aplicativo. E o cartão de crédito, vou pedir, não é? Mas sabe qual que é o nosso maior erro em relação ao cartão de crédito? Porque a gente classifica o cartão de crédito como se fosse uma dívida. E o cartão de crédito, ele não é uma dívida. O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento pela qual você pagou determinada transação. Ou seja, aquilo que você consome dentro do seu cartão de crédito, é isso que a gente precisa acompanhar.
Então eu preciso chegar no final do mês e descobrir que eu gastei R$500 na categoria alimentação, R$600 na categoria supermercado, R$300 em compras. Quando você faz essa fragmentação do seu cartão de crédito, aí você começa a ter uma consciência do seu consumo. Porque senão fica muito cômodo a gente só falar, eu gasto 5 mil na cartão de crédito. Mas você nem sabe aonde, pra quê. E as pessoas têm medo de falar, né? De dinheiro, do que gastam. Sabe porque se eu ver, eu vou ter que controlar. Eu acho que isso é uma cultura. Eu acho que isso é uma cultura. Se eu vou mexer, melhor não olhar. Com isso agora. Melhor não olhar. Esse negócio do cartão... Muita gente acha que o cartão de crédito não é dinheiro. É como criança. A criança vê a mãe pagando no cartão, acha que não é dinheiro. Tem essa coisa, eu não tenho dinheiro, não. Paga no cartão. Que a criança fala. Não tem dinheiro. Como se o cartão não se pagasse. Como se o cartão não fosse... Às vezes a gente pensa isso. O cartão é uma mágica que faz, né? O problema é esse, né? Tira o Wilson daqui, pelo amor de Deus. Vamos ver mais uma. Paralisia cerebral. Atividades que contribuem para a autonomia da criança. Entre as principais atividades desenvolvidas com crianças com paralisia cerebral estão a mobilidade articular, flexibilidade muscular, fortalecimento muscular, treinos funcionais. Doutora Juliana, fala pra você tem um trabalho... vocês estão tomando café? Opa, estamos. Não toma. Que absurdo! Olha não que ofensa! Pode vir aqui e não tomar café. Como não tomar café? Não tomo. E ele não vai tomar. Eu moro em Botucatu. Tá vendo? Ai, que legal. Ainda acertou. Estou lá. Belíssima cidade. Tesouro de... Mentira, não é de café tesouro, não. Eu faço isso só pra ver se eles patrocinam. Tática, boa tática. Uma tática. Café deve ser o café... Aqui, mas... Que absurdo isso. Pois é. Todo mundo sabe, quem vem aqui há 30 anos não toma café. 30 anos? 30 anos quando nasceu. Exato. Deixa eu falar, doutor, a questão da a paralisia cerebral geralmente a pessoa nasce, não há reversão da paralisia cerebral. A paralisia cerebral é uma condição de uma criança que teve, durante o início do seu desenvolvimento, algum prejuízo, alguma lesão, alguma malformação do cérebro. E aí isso vai comprometer mobilidade, vai comprometer movimento, postura. Mas pode ser muito minimizado isso através. Pode ser minimizado com um trabalho ativo. Não é só, eu sou fisioterapeuta, não é só a fisioterapia em si, mas é promoção de atividade física. A gente fala de atividade física para todo mundo. Sim, é isso. A gente fala para você, a gente fala para ele, para todo mundo. A atividade física é essencial, é regulamentação. A gente tem uma diretriz de atividade física para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa ter expectativa de vida, para que a gente possa ter bem-estar, para que a gente possa ir e vir. Só que para crianças com paralisia cerebral ou outras condições, né, que tem ali alterações, né, do movimento, parece que é luxo. Parece que é luxo, parece que ela não precisa. Mas será que ela precisa? Como não? Eu preciso, por que meu filho precisa? Meu filho não tem paralisia cerebral, mas ele precisa. Ele gosta de jogar futebol, ele gosta de natação. Mas por que aquela criança não? Por que ela tem que estar restrita àquela cadeira de rodas? Por que ela tem que estar restrita a somente ir para a escola e para a terapia? Então, eu acho que a ideia de pensar em atividade, de mobilidade articular, flexibilidade, todos esses termos difíceis, né? É pensar em movimentação ativa. É potencializar o que aquela criança precisa. Ela precisa se movimentar, como o meu filho, como eu. E eu acho que isso ainda é um tabu. As pessoas não acham. Você acha a pessoa... ela é doente, né? Não é doente. Ela não é doente. Ela é limitada. Não, se há uma limitação, você tem que... Aliás, todos nós somos limitados em alguma coisa, né? A gente tem que buscar meios. Com que isso aconteça. A gente tem que buscar formas. A gente tem que modificar como a gente olha para ela. Como alguém com limitação e com incapacidade, que a gente não consegue pensar em estratégias. Aí a limitação é minha, que não pensei nas estratégias para ela. Não é dela. Eu que sou cega na história, eu que não estou vendo, eu estou vedada, estou vendada. E a atividade física, por exemplo, de uma criança com uma paralisia cerebral, ela precisa ser orientada e precisa ser diferenciada também. Sim. Você não vai colocar uma criança para jogar bola com, de repente... Em algumas situações é possível você fazer essa integração, né? Mas na medida do possível, fazer a integração. Porque tem que ter integração. Isso. E aí a gente adequa o todo.
Porque a gente precisa adequar o todo. Mas em algumas situações a gente vai precisar pensar em estratégias para que aquela criança tenha ali a sua atividade de lazer, a sua atividade de esporte, a sua atividade pedagógica, não é? Não é necessário a inclusão? A gente teve que modificar como a gente, né, como a gente ensina. Mas a gente que tem que mudar, a estratégia é nossa. Não é esperar que uma criança de 5 anos dite. Isso. Eu que vou ter que entender. E eu que vou ter que modificar, porque ela tem o mesmo direito que todos nós. A gente só não consegue pensar direito nisso. Então, mas isso é uma coisa que, de repente, a gente precisa convencer. Convencer a escola, convencer o lugar onde a criança está. Convencer, por exemplo, a pessoa tem um nível maior que foi afetado pela paralisia cerebral. Ela precisa, às vezes, do convencimento da escola que ela vive para não quero que ela faça educação física. É o direito dela, eu não tenho que convencer a escola tem que estar preparada. É poder público, é direito. Tem que fazer, é política pública, é inclusão. Eu não posso ter a minha criança é meu paciente, né, que precisa entrar na escola e a escola fala assim, não, eu não tenho vaga para ela. Não pode, tá errado. Porque eu não vou querer isso para o meu filho, eu também não quero isso para nenhuma criança. Interessante. E você falou uma coisa muito interessante. Eu sempre falo aqui, eu sempre vejo uns médicos, eu falo assim, a Santíssima Trindade, sempre falo assim, ó, como que você vive bem? Você, exercício físico, coma bem e durma bem. É isso. Não precisa de remédio. Coma bem, durma bem e faça exercício físico. É isso aí. Eu ainda faço mais uma coisa, se você quiser viver, se você quiser ser sempre jovem mesmo, você coma bem, durma bem, faça exercício físico e minta a idade. Então eu tenho para estar fazendo porque ele é jovem. Eu tô seguindo no caminho certo. Pra ver o que você ia falar. Olha, padre, parabéns pela escolha dos profissionais aqui. É verdade. O senhor conseguiu reunir todos aqui. Coma bem, durma bem, se alimente, faça atividade física. Mas, para ter uma longevidade, se você não se preocupar com a parte financeira, vai chegar lá no final, não tem como suprir. E se tudo isso der errado e a criança não tiver seu direito assegurado, advogada. Olha, foram felizes na escolha. Eu sempre falo para os meus clientes que hoje a gente precisa cuidar de 3 grandes saúdes. A saúde mental, a saúde física e a saúde financeira. Porque se você não cuidar de uma dessas saúdes, uma vier... espiritual a gente já coloca junto com o mental. Família, que são os laços. Então, se a gente tiver uma falha em uma dessas saúde, automaticamente vai prejudicar as demais. Você tem que então, você tem que estar em perfeito equilíbrio. E quando você tem a saúde financeira para cuidar, a saúde física para cuidar e a mental, você tende a ter longevidade. É isso. Então, é a gente pensar no nosso futuro, é pensar no nosso cuidado. Mas não esqueça de mentir a idade. Vamos aprender. Esse conselho a gente vai seguir direitinho. Vou marcar aqui. Vou marcar. Vou marcar na caderneta. Vamos lá, ó. Meu Nutri Me Nutre. Interessante. Olha que lindo. Meu Nutri Me Nutre. Ó, né? Meu Nutri Me Nutre. Olha aí, ó. Uma campanha pela valorização do nutricionista. Gente, eu acho muito importante porque quando eu falei assim, pra gente viver bem, não precisa comer bem. Eu falei, não precisa tomar remédio. Na verdade, eu sempre vejo isso. A gente se nutrindo bem, a gente não precisa tomar remédio, né? A gente não precisa, em algumas situações, em algum momento vai precisar, mas a nutrição faz parte do tratamento, da prevenção e tratamento de muitas doenças. Então, eu digo, porque eu preciso de uma orientação que seja básica de um nutricionista para me indicar, porque muita coisa a gente não sabe, como não existe isso na escola, de ensinar a gente... E também não ensina a comer, a nutrição. É absurdo. Não ensina a nutrição. A nutrir, porque nos ensinam a comer, mas não nos ensinam a nutrir. É verdade, é verdade. Essa é uma campanha nacional linda, que foi idealizada pela agência de marketing E4, encabeçada pelo lindo Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert faz tudo, deve ser nutricionista também. Ele valoriza muito. E qual é a ideia? Né? Uma campanha em âmbito nacional. A ideia é que a população conheça o real papel do nutricionista, porque levou-se a uma imagem do nutricionista como um profissional emagrecedor, né? E, na verdade, existem 34 especialidades reconhecidas na área da nutrição. 34? Eu tive a honra de ser uma das embaixadoras dessa campanha, representando a nutrição na cardiologia,
que é uma das minhas especialidades acadêmicas. E a ideia é contar para a população que o nutricionista é o profissional habilitado para coordenar a alimentação na prevenção e no tratamento de doenças crônico não transmissíveis, as doenças da modernidade. Sei, olha. Mas é interessante lembrar que isso é, como outros profissionais também, o endocrinologista tem essa pecha, né, de achar que ele é só para emagrecer a pessoa também, né? Isso é um erro. O nutricionista, você fala no nutricionista, eu preciso emagrecer, então procure um nutricionista. Pelo amor de Deus, o nutricionista não é para isso, né? Não é para... É somente isso. A gente olha o emagrecimento também quando necessário e faz parte do contexto clínico daquela pessoa. Interessante, geralmente as especialidades da nutrição tá ligado com as especialidades médicas ou não? Você falou da cardiologia. Isso, né? Temos 34 especialidades reconhecidas, das quais 18 são da área clínica. Agora temos na área da segurança alimentar, o marketing, outras áreas também. Interessante. Né? Mas, vamos dizer, das 34, 18 são da área clínica, da área médica. Como que é, né, te ouvindo falar, quanto que é necessário o papel do nutricionista em crianças atípicas? Total. É extremamente. É um profissional que eu sempre encaminho e discuto, porque como é que eu posso pedir atividade física, movimento, numa criança desnutrida porque não consegue se alimentar? É verdade. E hoje ainda vamos mais longe. Nós temos informações do quanto a saúde intestinal, a microbiota, a flora, né? Sim. A gente está acostumado com a palavra flora, mas assim, o correto, microbiota intestinal. A flora intestinal é microbiota. É a microbiota. O quanto isso impacta na produção de neurotransmissores, né? Que impactam nas crianças atípicas. Então, certamente... A gente precisa trabalhar e aumentar essa conscientização da busca por profissionais especializados. É isso. Esse é o objetivo exatamente desta campanha nacional, ou seja, contarmos à população o quanto o nutricionista faz parte da prevenção e do tratamento de determinadas condições em saúde. Somos o que comemos, realmente. Somos o que comemos. E se nós comemos bem, como o Padre bem falou, lá na frente, muito dificilmente vamos precisar nos suprir com remédios. É impressionante. A questão da nutrição, eu vejo isso. A gente não precisa... Tudo está ali naquilo... claro, coisas extremas por mais de uma... Mas... naturalmente você se cura comendo. Exatamente, comendo bem. A gente hoje tem, nós temos as diretrizes, né? Então, quando nós falamos em conduta, nós que somos da área médica, Ive, da onde vocês tiram a conduta para dizer o que a gente faz nos consultórios, nas consultas? Existem direcionamentos oficiais de órgãos científicos oficiais. E nestes documentos, eles determinam muito bem a terapia farmacológica, ou seja, aquilo que é medicamentoso, e aquilo que é terapia não farmacológica junto. Então, por exemplo, se a gente for ver a diretriz, vou dar um exemplo aqui, de diabetes, ela traz claramente que o controle do diabetes em muito depende da melhora dos hábitos de vida, muito mais do que da própria medicação. Atividade física e alimentação. Complementares. São essenciais. A Ivy é bom, porque a Ivy é destruidora de mitos, né? Às vezes toda vez que a gente traz uma coisa de internet, a internet é um monte de coisa. A gente traz, ela sempre fala, não funciona. Exatamente. A experiência é tudo. Ela não tem medo de falar assim, não funciona. Não funciona mesmo. Vamos lá, então. Intervalo, gente, intervalo. A gente vai fazer, sabe o que nós fazemos? Sempre que a gente vai para o intervalo, eu lembro de vocês que a gente termina o programa pelas 4 e pouco, 4h15 por aí, você termina sempre com uma música que alguém escolhe, você escolhe. Uma música da sua vida, pode escolher agora. Ai, meu Deus. Agora! Sério? Pode escolher agora pra gente já preparar pra escolher a música que você mais gosta. Preciso me encontrar do Cartola.
Preciso me encontrar do Cartola. Não, gente, é claro. Coisas lindas. Recuperar o cancioneiro nacional. Preciso me encontrar do Cartola. Cartola. Olha aí, Rodrigo. É isso aí. Rodrigo tá lá, né? Ela é meio deprê, essa música, mas é maravilhosa. Você quer uma mais animadinha, a gente... Não, é deprê. Hoje a gente volta daqui a pouquinho, mas no final a gente termina com essa música. Vamos ver se for. Olha aqui, ó. Com a doutora Ana Bernal, com a Yves Mandelbaum, a doutora Juliana Bilhar e o Gustavo Bento nos ajudando a fazer essa tarde maravilhosa. Mais uma notícia aqui, vamos ver. Câmara aprova aumento de pena para violência psicológica contra mulheres causada com inteligência artificial. Opa! Projeto propõe inclusão de agravante no Código Penal, onde o crime terá pena aumentada a metade se houver utilização de inteligência artificial. Doutora Ana, que interessante isso, hein? Olha, padre, ao mesmo tempo que a internet veio para auxiliar a minha, você e a todos nós, ela facilitou a nossa vida, mas também prejudicou muita gente. As mulheres, nomeadamente, também nesse quesito elas são as mais vulneráveis. Não que os homens não sofram ataques aí causados pela inteligência artificial, mas são as mulheres as maiores vítimas. Recentemente a gente viu até a Isis Valverde, né, que foi uma delas. Então, o que está acontecendo com muita frequência? Se altera, se pega o corpo de uma mulher perfeita e se coloca o rosto de outra, pegam isso e levam para um site de relacionamento e levam para sites de prostituição e anunciam, criam contas falsas, fakes, e anunciam essa mulher como se ela estivesse ali disposta a programas. Isso traz danos imensos para essa mulher, e também tem muitos ex-namorados e ex-companheiros que usam isso para se vingar da mulher. Você terminou meu relacionamento, então eu vou divulgar isso. Cria as imagens e tal a partir de inteligência artificial. Para quem olha assim, é claro que um especialista vai perceber, mas a gente não vê diferença nenhuma. Não vê. Mas isso é um dano psicológico enorme. Enorme. São os deep nudes. Nós temos um caso no escritório agora de uma menina de 23 anos que, enquanto se relacionou com o ex-companheiro, não teve esse problema. Quando ela começou a se relacionar com outro, aí que aconteceu, então, essas ameaças. E aí ela falou, mas você não tem nudes meus. Aí ele começou a mandar para ela o corpo de outra pessoa, porque, de fato, ela nunca tinha tirado nenhuma foto nude, né? E foi alterado com o rosto dela. E essa menina está em depressão e já tentou suicídio. Então é muito sério para as mulheres. Isso afeta profundamente essa mulher, ao ponto da mulher querer suicidar. Temos casos e registros de muitas mulheres que levam essa mulher então ao suicídio. Agora, o que as mulheres precisam saber é a realidade, é um fato, a inteligência artificial está aí para todos nós. Muitas cautelas, não permitir as fotos nudes, seja lá com quem for. Mas, se for haver alguma alteração, essa mulher tem todo um amparo legal. Já existe a legislação que prevê esses crimes sexuais, essa divulgação indevida desses nudes. Penas severíssimas, e agora vamos ter um aumento da metade. Então, veja como esse crime vai ser punido. É um agravante? É um agravante. Quando se usa a inteligência artificial, é um agravante. Vai ser um agravante. Porque é uma realidade e é muito fácil. Hackers hoje fazem isso com muita facilidade, padre. Com muita tranquilidade. Então, acaba trazendo para essa mulher, não é um dano momentâneo, é permanente. Mesmo que nós consigamos uma medida judicial, e isso é possível para as mulheres que estão nos assistindo em casa, então se pede uma liminar para que seja excluído lá do tal site que eu falei, se for o caso, do relacionamento, ou de prostituição, é obrigado a ser retirado desse site. Só que nós não podemos esquecer, padre, que hoje praticamente tudo fica na nuvem. Internet é... Apagar completamente é quase impossível. Então essa mulher vai ter um dano permanente. Então cabe uma reparação, Doutora, agora, há peritos e técnicos que vão perceber se houve inteligência artificial ou não. E dá para detectar. Sim. Detectando, o juiz vai acatar essa determinação e pedir uma liminar para que seja excluído lá daquele site. Então, os hackers, que são aquelas pessoas que adulteram todos esses, não só os profissionais, existem os profissionais, mas esses hackers normalmente trabalharam com a parte legal, ou seja, identificar o que é correto e o que não é correto. Isso é. Só que aí eles acabam se desvirtuando muitos deles e vão para esse mundo, para esse submundo do crime virtual,
que é uma realidade. Agora, o que nós precisamos alertar, todas as mulheres que estão em casa nos ouvindo, que não estão sozinhas. Padre, nós temos uma legislação moderníssima nesse campo para atuar em defesa dessas mulheres. E essas mulheres que ficam presas a casamentos, sou a favor da família, sou a favor do casamento. Sim, mas não, quando a tem família... casamento que não pode existir. Exato. Tem casamento que não pode. Não, e quando é realmente uma família, quando existe ali uma pessoa que se coloca como agressor, isso já deixa de ser uma família, porque a característica da família é vivermos em harmonia. Então essas mulheres precisam saber que não estão sozinhas, tem advogados e advogadas especialistas nesse assunto, como eu sou, para trazer proteção para essas mulheres saírem. E tem punição pro hacker. E não só para sair desse casamento sem nenhum prejuízo, porque muitos deles ameaçam essas mulheres. Se você não assinar o divórcio, como eu estou querendo, sem partilhar o que você tem direito, ou não me der a guarda dos filhos, eu vou e divulgo essas imagens. Então, o que a mulher não pode fazer, ceder a qualquer ameaça. Procura um advogado especialista, registra o boletim de ocorrência na Delegacia das Mulheres, aí pelo Brasil afora, onde não houver Delegacia das Mulheres, qualquer delegacia, que depois é remetido para uma vara especializada e é um direito da mulher. Isso aí. E é importante lembrar, hein? O que Deus uniu, o homem não separa, mas tem muita coisa que Deus não uniu. Eu concordo, padre. Sim. Maioria dos brasileiros não consegue guardar dinheiro. Mostra a pessoa que pode auxiliar. Aí, Bento. Se o negócio é dinheiro, é com Gustavo. Né? Vamos pensar, né? Recapitular o princípio. Primeira coisa, cultura. Nós nunca tivemos uma cultura de guardar dinheiro. A nossa cultura sempre foi de consuma. Gaste, compre, beba. Então a gente sempre se preocupou muito primeiro em gastar para depois, se sobrar, poupar. E hoje a nossa maior dificuldade é isso. A partir do momento que a gente falar, vou guardar R$100, se você não desenhar um propósito desses R$100, qualquer coisa serve. E essa é a nossa maior desconstrução ao longo do trabalho. Quando eu disse sobre a divisão ideal do orçamento, gasto fixo, variável e investimento, nós temos que entender que o nosso investimento tem que estar atrelado aos objetivos que a gente quer ter. Se é um objetivo de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. E ainda mais, o que vamos deixar para o nosso legado? A proteção e segurança da família. Por quê? Vamos imaginar aqui que se desde o nosso primeiro salário a gente tivesse guardado R$100. O quanto de recurso a gente já não teria hoje? Sim. Mas a gente nunca teve essa ideia, Gustavo, essa metodologia. Você é muito novo, mas antigamente, é interessante, mas bem antigamente, eu acho muito... O governo fazia campanha para se poupar. Lembra da poupança? Quando se foi lançada a questão da poupança, existia uma campanha na televisão, no rádio. Para abrir poupança. Mas será que esse endividamento, então, é um problema atual da nossa cultura brasileira? Eu não sei. Porque existia uma campanha, assim como se faz campanha de vacinação, o governo fazia campanha de poupança. É que as campanhas hoje na mídia são de consumismo. Não é no sentido... Isso é uma mudança nos levam a consumir. Tem mais uma diferença também, que nesta época, era uma época onde as pessoas viviam mais em empregos tradicionais. Sim, hoje, a gente tem uma transição, né? Para muita gente empreendendo, principalmente pós-pandemia. Sendo uma diversidade de escolhas. Hoje a gente tem muitas escolhas. Você tá falando de educação, a Caixa, porque a Caixa Econômica dava porquinho. Lembra os porquinhos? Isso mesmo. Porquinho de plástico. Sim. Tinha, você teve... A propaganda batia com o martelo no porquinho já cheio de moedas. Mas era uma propaganda a cada 10 de consumo. Então, essa desconstrução era interessante. Essa coisa de ensinar a criança, você precisa guardar uma moeda. Guardar uma moedinha, não tem mais, não tem mais. É porque agora é tudo muito rápido. Então, se a gente for comprar alguma coisa, a gente agora compra no telefone. A gente vai no telefone. No telefone. Mas assim, quando eu era criança, não tinha nem o shopping perto da minha casa. Aí depois teve o shopping, já ficou mais fácil. Agora eu não vou no shopping, eu compro no telefone. É rápido. Então fica mais rápido e a gente acaba consumindo mais com essa realidade. Mas então, é um desafio para você. É um desafio, porque é uma desconstrução de uma cultura. Exato. Como que eu vou conseguir desconstruir 40 anos da sua idade e transformar da noite para o dia um projeto que vai ser eficiente? Então eu falo que é extremamente importante porque hoje nós temos duas grandes vertentes
vertentes na nossa vida. Uma delas é o dinheiro e a outra dela é o tempo. Então, quanto mais dinheiro eu guardo, o meu tempo pode ser menor. Porém, quanto menos dinheiro eu guardo, mais longo é o meu tempo. Então, hoje, se você conseguir, a partir do primeiro salário que você tem, conseguir guardar uma parte dele, não precisa ser muito. Hoje, guardar, gente, a partir de R$10 é guardar. Mês que vem vira 20. Dentro de um ano, vira 120. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas em só guardar se sobrar montante, valores grandes. Aquela coisa que você falou, não faz sentido. Tem que começar desde já. Então, só que como que a gente vai fazer um controle correto? É você entender as suas entradas, entender as suas saídas. E você vai entender suas saídas em fixos e variáveis, porque qualquer economia que você venha trazer dentro do seu orçamento vai potencializar os seus objetivos. Só que se você não tiver objetivo, você não tem o porquê guardar. Você tem que ter um objetivo, é verdade. E de fato, os hábitos de infância são importantes. Eu ensinei desde muito pequena essa história do porquinho. Faz sentido. Porque eu levava meu filho no banco e ele contava as moedas, e eram moedas. Então, para ele era muito. E aí ele se estimulava, mãe, eu já tenho tudo isso no banco. E hoje ele faz um belo planejamento financeiro. Inclusive, ele me ajuda a fazer o meu. Então, é o que ele falou, de fato. Mas é a educação presente no dia a dia. Exatamente. Se nós ensinássemos nossas crianças a lidar com o dinheiro, hoje, provavelmente elas hoje seriam adultas com mais autonomia, até mexer na sua própria alimentação, fazer o seu alimento. Ele batendo em nós aqui, porque ele quer mais uma notícia aqui, ó. Comissão de Saúde aprova projeto que inclui neuromodulação no SUS. A neuromodulação não é invasiva, é uma técnica moderna que utiliza estímulos magnéticos, proporcionando alívio de sintomas, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O que é neuromodulação? Neuromodulação não invasiva, quando a gente utiliza esse termo, são duas técnicas, né? São ferramentas que a gente utiliza para tratar determinada condição de saúde com a utilização de ou um campo magnético, então a gente coloca um aparelho na cabeça do nosso paciente e que vai gerar uma atividade elétrica cerebral, ou a utilização de eletrodos que não doem. Que aqueles que te dão uma... Não é esse. Não é o TENS, não é aquela contração. É uma outra corrente elétrica que a gente coloca em áreas específicas do crânio ou da medula do nosso paciente para modular a atividade elétrica cerebral. Neuromodulação não invasiva. É só um eletrodo que está em cima. Não, são eletrodos, são 2 eletrodos, numa das técnicas que chama TDCS, estimulação transcraniana por corrente contínua, esse nome grande, ou estimulação magnética transcraniana. E o que é muito legal, e eu fico muito feliz, é porque tem uma luta, né, de profissionais que trabalham com neuromodulação, eu trabalho com essa técnica, para que seja implementado no SUS. Mas agora está aprovado? Está aprovado, o projeto de lei foi aprovado, mas agora tem outros trâmites para que ele realmente seja implementado. Foi aprovado. Agora a doutora sabe explicar melhor. Mas é um avanço, ser aprovado é um avanço, porque é algo super novo e moderno. Que a gente chegar no SUS, que é o Serviço Único de Saúde, um dos melhores do mundo, diga-se de passagem. É verdade. Embora nós todos acabemos reclamando do SUS, mas dos melhores sistemas do mundo vai usar na questão de saúde. Você nunca mais reclama. Já trabalhei no SUS 9 anos da minha vida. Na rua e a gente sabe o quanto sério, né, os profissionais que estão ali na ponta buscam, né? Então a gente ter uma ferramenta que é com um nível de eficácia muito grande em algumas condições. Então, em depressão, a gente está falando de nível A de evidência. É eficaz, né? Então, com a neuromodulação. Com a neuromodulação. Começou os estudos com depressão. Hoje a gente usa nas crianças com paralisia cerebral, nas crianças com transtorno do espectro autista, nas crianças com TDAH, para melhora das dificuldades que a criança tem. Então, e do paciente no geral, não só crianças. Se for disponibilizado pelo SUS, a gente vai poder, com o SUS, obter ter acesso de forma gratuita hoje a gente um tratamento super moderno. O que hoje a gente tem é um tratamento privado. Super moderno. Mais uma? Vamos lá então, olha. O Adolfo está generoso hoje. Mais de 93 mil idosos morreram de desnutrição no Brasil em 20 anos de estudo. A ANAS partiu dos dados de óbitos registrados da DataSUS e considera a população com 60 anos ou mais. Grave. Aqui. Grave. Isso eu quero saber. A desnutrição aconteceu por quê? Por descaso ou porque o idoso tem uma tendência já a não comer
Geralmente o idoso não come. São vários fatores. Primeiro, o acesso ao alimento, né? Então, a pessoa tem dificuldade de se locomover, de ir comprar o alimento, não tem acesso à tecnologia para, né? Então, são as dificuldades de ir comprar o alimento. Depois do preparo. Então, às vezes, não tem idoso alguém sozinho não tem como preparar. Né? É uma questão até de segurança. Exato. Hábitos alimentares arraigados. Então, eu vou jantar leite e pão. Está faltando nutriente. Salsicha. Está faltando proteína, né? Exatamente. E as próprias doenças advindas da própria idade. Né? Então, a gente precisa de um aporte nutricional, melhora de hábitos de vida, para que possa abarcar todos esses fatores que levam à desnutrição proteico-calórica do idoso. São quase 100 mil idosos. É grave, é muito grave. É muito Falar sério. nisso, são pessoas que morreram, não é que morreram de fome, até morreram saciadas, mas não alimentadas. Desnutridas. Porque a desnutrição vem no âmbito proteico e calórico. E é exatamente onde a gente vê que há uma deficiência na alimentação do idoso. Você fala uma coisa muito séria, porque o idoso que vive sozinho, realmente, ele faz o quê? Ele vai chegar de noite, ele não vai preparar um alimento, ele vai pegar um pão e leite. Pão de padaria ou uma bisnaguinha. Às vezes os embutidos também, que são fáceis. Vai botar um queijo ali, comer com café com leite. Meu Deus, não acabou. E aí a gente não tem vitaminas, minerais, fibras, proteína. Então, existe uma deficiência séria de macronutrientes e micronutrientes, vitaminas, minerais, nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Mas nós precisamos falar mais sobre isso, Rodolfo. Eu acho que precisamos trazer esse assunto de volta. Eu acho que precisa trazer esse assunto para conversar sobre isso, porque tem muita gente que está assistindo a gente agora, vai só tomar um cafezinho agora à tarde e não vai comer mais. Eu me pergunto onde está a família desse idoso. Então, tem gente que nem café tomou. Acabou o programa, que pena, meu Deus. Música da doutora Juliana. Vamos ver se é boa essa música. Essa mesmo? Muito bem. Cartola. Doutora Juliana, obrigado, viu, ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Você vai seguir a doutora Juliana no Instagram, @jubiliar. Olha que interessante, @jubiliar. Juliana Biliar, tá bom? Pode seguir ela aí, né, pra fisioterapeuta renomada aí, pra você saber de tudo aí. Gustavo Bento é consultor financeiro. Ele vai te dar dicas, sim. Ele vai lá no Instagram, @GustavoHBento. Gustavo H. Bento. Isso mesmo. Obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado. Olha, obrigado mesmo. Embora você não tome café. Obrigado. Obrigado. Doutora Ana Bernal, muito obrigado. Que beleza. Olha, muito obrigado, doutora Ana Bernal. Doutora Ana Bernal no Instagram, @advogada Ana Bernal. Tudo junto. No Instagram também, O Limite do Amor. Olha aí, O Limite do Amor. É o grupo de mulheres que conscientiza a mulher sobre os seus direitos. E no Facebook, Advogada Ana Bernal, você pode. A Ive Mandenbaum, você procura ela no site, Ive Mandenbaum, olha como se escreve Ive, EVIE, evemandenbaum.com.br e no Instagram, @ivemandenbaum _Nutri. Muito bem, obrigado. Obrigada. Muito obrigado você que ficou com a gente, obrigado vocês, amanhã eu volto meio-dia. Olha aí, aumenta o som. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, precisa, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.